havia determinado um prazo para mim. O diabo havia dito para mim que eu não podia nada, que eu não era ninguém, e que o único caminho que eu tinha era buscar a morte, era tirar a minha vida. E muitas vezes eu falava: Senhor, mas por que passar por essa vida, tanto sofrimento, tanta dor, tanta provação? E o diabo falava: tira a sua vida, você é um perdedor, você nasceu para perder. Mas a minha mãe ali orando por mim, intercedendo por mim, eu olhava minha mãe orando assim e falava: minha mãe está ficando louca, o que ela está fazendo? Eu não entendia, eu não tinha Cristo na minha vida, era cego. Minha mãe intercedendo na madrugada, falando línguas com o Senhor, clamando a Ele. E uma certa vez eu senti uma vontade de ir para a igreja do Senhor. E aqui eu estou, para a honra e glória do nome dele. E eu falei para Deus: eu não quero ser um cristão, eu não quero ficar no banco sentado, eu não quero ser apenas mais um, eu quero fazer a diferença. Eu quero incomodar o diabo, eu quero incomodar o inferno, eu quero ser luz no mundo, sal da terra. Me usa, Senhor. Eu não posso nada, eu não tenho nada para oferecer, de fato não, mas que Deus possa estar me usando para transformar, para levar aqueles que estão no mundo perdido à salvação. Que não tem coisa melhor do que a salvação, não tem coisa melhor que a presença de Deus em nossas vidas. Porque em verdade eu vos digo que eu estive nesse mundo, vagando por esse mundo por muitos anos, e vi minha família sendo destruída, e vi minha família perder casa, perder bens. Mas eu digo para vocês: bens materiais não é nada, mas a salvação é tudo. A presença de Deus na nossa vida, ela é tudo. Irmãos, eu não tenho palavra para expressar quão maravilhoso é estar na presença de Deus. Irmãs, eu sei a luta que vocês tiveram para chegar aqui. Deus me mostrou que tem muitas irmãs aqui que falam: não, hoje eu não vou conseguir, não vai dar, não, eu estou cansada, não. Tantas vezes eu vou, nada acontece. Mas Deus abriu o mar para vocês estar aqui hoje. Foi Ele que te deu força para estar aqui hoje. A irmã deu um testemunho da irmã dela, né? Que está passando por essa luta, passando por essa batalha terrível. Mas Deus, Ele está no barco, irmã. Aleluia. Deus, Ele está no barco. Não esqueça, irmã. Não te desanimas. Foi cantado aqui: porque te abates, se Ele está no controle. Nós estamos aqui fazendo um trabalho aqui da semana, né, que diz que Deus está no controle, e Ele está no controle. Aleluia. Irmã, foi lido aqui que Ele foi açoitado por nós, que Ele foi humilhado por nós. Foi dito aqui que Ele carregou nossas transgressões, que Ele foi cuspido, que o couro da carne dele foi rompido pelos açoites, daquele chicote que havia lâminas nas pontas. Olha quanta coisa Ele passou por nós. E nesse momento, quando nós passamos por alguma dificuldade, né, pelas adversidades desse mundo, e nos abatemos, nos vem o medo, e é o medo que mina a nossa fé, e é através da falta da nossa fé que nós deixamos de receber a bênção. Porque Deus tem uma bênção para nós, e nós somos confrontados para receber essa bênção. Nós passamos pelo vale, pela prova, e muitas vezes nós olhamos para as adversidades, nós olhamos para as dificuldades. Devo lembrar a vocês que Davi, pequeno de estatura, 1,70 m mais ou menos, viu um gigante na frente dele, afrontando o exército de Deus, e não havia um homem ali com coragem suficiente para poder enfrentar aquela situação. Davi pequenininho daquele jeito, mas ele tinha experiência com Deus. Irmã, nós temos experiência com Deus. Você tem experiência com Deus, irmã? Irmão, você tem experiência com Deus. É por isso que está aqui hoje. Você veio aqui para levar a sua bênção. Aleluia. E Deus está entregando a sua bênção em suas mãos. Porque esse problema para Deus não é nada.
Se Deus ressuscitou Lázaro depois de três dias, né? Ali, já em estado de putrefação, se Deus, por onde Ele passa, Ele cura, Ele transforma. Deus é maravilhoso, irmão. Aleluia. Ele está aqui Glória a Deus. para dizer para você que você é mais que vitoriosa, mais que vitorioso. Amém? Irmãos, deixa eu entrar na palavra aqui, eu estou dando testemunho. Vamos ler Mateus, vamos ficar em pé, irmãos? Ler Mateus 8, 23 a 27. Jesus apazigua a tempestade. Mateus 8, versículo 23 a 27. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Amém, irmãos? E diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar obedecem? Amém? Pode tomar assento, irmãos. Aleluia, Jesus. Irmão, essa passagem aqui nos mostra que Jesus está no barco conosco. E não é só porque Ele está no barco conosco, nós não iremos passar por lutas, por provas, né? Porque a palavra do Senhor diz em Mateus 5,45: porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Então, as mesmas dificuldades, a mesma luta que passam o justo, passa o ímpio, e que passa o ímpio também passa o justo. Porém, Jesus está no seu barco. Aleluia. Essa é a grande diferença. E nós temos, irmãos e irmãs, a opção de escolhermos em passar pela prova com Jesus ou sem Ele, né? Eu lembro que Sara não podia ter filho e pediu, né, para seu esposo se deitar com uma concubina, né? Foi com Agar, né? E ali concebeu Abraão um filho. E isso para Sara foi terrível para ela, porque ela era humilhada, porque ela não podia ter filhos. Então, olha só a decisão que nós podemos tomar de passar pela prova com Jesus, colocando na frente, confiando nele, ou resolvemos dar nosso jeitinho, como Sarai fez. Aí tem as consequências. E Jesus me trouxe essa manhã para dizer para vocês que Ele está no barco. Aleluia. Mas que essa prova serve para nosso crescimento. Aleluia. Porque eu lembro que teve uma experiência que eu fui a uma pescaria em alto mar com os colegas do serviço, alguns anos atrás, e nós estávamos em 14 pessoas, e o barco era para 12. E nós acordamos na madrugada em Bertioga e fomos para alto mar com uma pescaria tremendíssima. Eu não sabia nadar nessa época. E nós pegamos esse barco, né? Uma pessoa já experiente, né? Conduzindo o barco, um pescador aí. E quando nós estávamos a 2 horas dentro do mar, assim, aquele mar imenso, lindo, né? Tranquilo, de repente veio uma grande tempestade. Irmãos, pensa num pessoal apavorado. Aí fomos pegar colete, não tinha colete para todo mundo. O vento era tamanho que o barco está aqui, ele ficava assim. E nós corrimos para a parte alta do barco para ver se conseguia fazer um contrapeso, para ver se ele abaixasse um pouco. O medo dele
tombar ali de virada tão grande, e ali havia pessoas ali de várias crenças, né? E nessa hora todos começou a fazer o Pai Nosso: Senhor, perdoa, não dá mais uma chance, Senhor, não permita que nós... Na verdade, irmão, olha, eu já pensava ali, eu estava sem colete, não sobrou colete para mim, eu não sabia nadar. Então, eu não era cristão nessa época. Aí todo mundo, Deus, todo mundo lembrou que existiu nesse momento. O momento da necessidade, da angústia, do desespero. Então, olha, aí o barqueiro falou: vamos voltar. E foi nessa trajetória da volta que aconteceu tudo isso, irmão. Aí voltamos, aí ancoramos o barco assim. Ai, Senhor, obrigado. Eu mal acreditava em Deus nessa época. E eu falava assim: Deus, obrigado por mais oportunidade. Deus é maravilhoso, irmão. E eu sei que esperamos algumas horas, né? No dia seguinte, aí acalmou a tempestade e fomos para o alto mar. Passamos entre 8 a 10 horas já no alto mar pescando. E voltamos, nos alegramos, nos regozijamos, né, com o resultado da pescaria, dividimos os pescados lá, enfim, e foi para nossas casas. E eu passei por essa experiência, nem sabia por que estava passando por essa experiência, né? Aí me veio essa passagem, aí Deus falou: não, conta dessa sua experiência que você teve. Também quero contar de outra experiência aqui, que eu servi o exército em 84, e meu primeiro acampamento foi uma semana na Serra do Mar. Irmãos, pensa no medo. Eu passei por coisas ali que eu jamais imaginava que ia passar. Quando eu cheguei em casa, depois de uma semana, minha mãe olhou para mim e viu meus braços tudo em carne viva aqui, ó. Eu fiz rastejo, treinamento de combate, de sobrevivência em chão com pedregulhos, em águas com arame farpado. Eu imaginava que não ia passar, mas na prova, irmãos, Deus se revela e mostra que nós podemos ir muito mais além do que nós imaginamos. Aleluia, verdade. Imagine como Deus está no nosso barco. Irmão, não há prova que nós não possamos passar quando Jesus está no nosso barco. Amém? Então, irmãos, nós aprendemos aqui, chama isso para meditação, que a prova que passamos é para fortalecimento, que nós possamos opinar em passar com Jesus ou sem Ele. O medo, na hora da necessidade, da dificuldade, olha o que ele produz. Ele produz amnésia, esquecimento. Os discípulos, eles tinham experiência com Jesus. Os discípulos haviam visto Jesus curar paralíticos, cegos, viu Jesus multiplicar pães, feito muito maravilhas. E agora, diante da tempestade, eles se esqueceram que estavam no barco com Jesus e tiveram muito medo. Então o medo ele causa esquecimento, amnésia. O medo faz com que as pessoas ficam desesperadas e percam a calma. E olha só o que produz o medo. O medo ele neutraliza a fé. Ele faz com que as pessoas somente vejam o problema e não a solução. A pergunta é: Jesus está em seu barco? Você procura Jesus com medo ou por fé? O medo mostra o problema, a fé a solução. O medo mostra a tempestade, a fé a bonança. O medo mostra um problema sem saída, mas a fé mostra um Deus sem limites. Aleluia. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o santo nome. Então, por isso, irmão, quando eu aceitei Jesus, eu passei por muitas provas, eu passei por muitas experiências com Deus, e o interessante é que Deus, quando se faz presente, quando você coloca Ele na frente, tudo vai contribuindo. E às vezes passamos por dificuldades, perdemos um ente querido, ou passamos por enfermidades,
Eu lembro que em fevereiro eu fui para o Maranhão para fazer bodas de Safira com a minha esposa, 6 anos de casado. E o meu cunhado, coração duro, através das orações da minha sogra, das nossas orações, ele começou a ir para a igreja. E 2 semanas antes desse encontro que nós fizemos lá em fevereiro, ele foi para a igreja e Deus revelou para a esposa dele que ia dar um grande livramento na vida dele. E passou a semana e esqueceu disso, né? E ele estava vindo do Pará para São Luís, numa Hilux, e no caminho, ele deu o volante, coisa que ele não costuma fazer, para o funcionário dele, e o funcionário dele perdeu a direção da Hilux, e ela capotou 3 vezes, atravessou a estrada, o canteiro, havia um abismo e tinha um poste. Esse poste abraçou essa Hilux, ela ficou em V, e para vocês terem uma ideia, toda a parte do cimento do poste desfarelou, ficou só a armação de ferro toda retorcida. Se tivesse caído no abismo, não tinha jeito. E ele foi e ali naquela Hilux estava toda a família dele. Toda a família dele. E a esposa dele saiu. Ele não costumava usar cinto de segurança. Nesse dia ele estava com cinto. E ele ficou de ponta cabeça. Para resumir, ele sofreu uma fratura na vértebra 6ª e 7ª do pescoço. E perdeu os movimentos da perna. E ficou internado justamente na véspera da nossa festa. Mas ele falou para a esposa, fala para o Paulo, para a esposa dele fazer a festa. E pede oração por mim. E ele não sentia a perna ali, não conseguia movimentar, ele ficou com colar cervical por muitos dias no hospital. E era tremenda aquela situação ali, uma pessoa ativa, de repente ali no hospital, sem sentir os movimentos das pernas, com fratura na vértebra 6ª e 7ª do pescoço. Mas Deus havia dito para ele, havia prometido: ei irmão, Deus tem promessa na vida de vocês, seus entes queridos. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, mas Ele diz que a vida de vocês pertence a Ele, a vida dos seus pertence a Ele. E o dom mais precioso que nós temos nessa terra é a vida. Então não se preocupe com o que terão que passar, se é a perca de um dedo, a perca parcialmente do pé, ou se Deus vai restaurar. Ele pode restaurar, irmão. Ele pode todas as coisas, porque não existe impossível. Ela manda mais um testemunho do pai dela aqui, que estava numa situação tremenda ali. Ela já com pouca esperança, Deus foi lá e restaurou. Aleluia. Para honra e glória do nome dele, irmão. Nós estamos aqui para honra e glória do nome dele. Tudo que nos advém é para honra e glória dele. Deus se separou, irmão, para louvar e bendizer o nome dele. Não importa a circunstância, não importa as dificuldades. Nós estamos o fôlego da vida, nós levantamos hoje pela manhã, nós dormimos e acordamos, por quê? Porque até aqui Ele nos ajudou. Irmãos, eu me converti com 32 anos, estou com 50. Nesse meu tempo, Deus me deu tanto livramento com arma de fogo, a pessoa armada vindo para cima de mim, e Deus me deu estratégia, me deu livramento. Passei por tantas situações que eu, com o meu olhar normal, simples, humano, eu via algo assim, Deus me revelava outro, muito além do que eu podia ver. Então essa é a diferença, irmão. Não olha para o tamanho do seu problema, olha para o tamanho do seu Deus, do nosso Deus, que me tirou do lamaçal do pecado, me trouxe para estar aqui, trazer uma palavra para vocês hoje. Quem sou eu na hora do dia? Não sou nada, não posso nada, mas Ele, em Cristo Jesus, na minha vida eu posso tudo. Aleluia. Eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Então não perca a fé, não perca a esperança, que através da fé, foi dito aqui ontem, aquela
irmã que estava com fluxo sanguíneo há 12 anos, tinha gastado todo o seu dinheiro, todo o seu tesouro, tinha juntado para a cura da sua enfermidade, e ela estava com fluxo sanguíneo e nada se estancava aquele fluxo. E ela ouviu falar de Jesus. Irmão, você está aqui porque Jesus passou e você o aceitou na sua vida. Você está aqui porque Ele está no seu barco. Aleluia. Você está aqui porque Ele quis que você estivesse aqui nessa manhã. O diabo tentou várias vezes e tenta várias vezes nos tirar dos caminhos do Senhor, porque Ele sabe que Ele só tem a perder. Ele tenta de todas as formas. Imagina aquela senhora ali, entre Jesus, o seu milagre, e ela, uma grande multidão. Muitos poderiam ver aquela multidão e falar: não vou conseguir, não vou poder. Como que eu vou chegar até Ele? Olha para o tamanho do problema. Mas ela viu o quê? Viu uma oportunidade. Irmã, leva a cura para sua irmã. O Jesus está aqui, essa é a oportunidade. Não olha para a dificuldade. A vida é o dom mais precioso que nós temos. Não importa se vai ser com o pé, sem o pé, não importa, irmão. Não importa. Nós tivemos um irmão aqui que estava cometido de enfermidade e vinha aqui com muleta aqui, ó. E estava todos os dias aqui. Deus recolheu ele em poucos dias. Olha que exemplo. Por quê? Porque estar na presença de Deus é a coisa mais maravilhosa que possamos ter em nossas vidas. É a presença dele. É Ele que faz toda a diferença. Imagine só aquela multidão. Aquela irmã chegou e olhou Jesus. Eu preciso tocar naquela hora, naquele vestido. E começou a lutar contra todas as dificuldades, contra todas as circunstâncias que era contra ela. O diabo falava não, não, não. E ela: não, eu preciso tocar em Jesus, porque eu sei que se eu tocar eu vou ser curada. E ela não olhou para as circunstâncias, ela rompeu em frente, foi em frente, não desistiu. Não desista, irmã. Não desista da sua fé, não abre mão da tua bênção, não abre mão da tua vitória, porque Jesus está no seu barco. Vai em frente e toca, e sinta a cura, e sinta a transformação, e receba a vitória. Porque a nossa vida é essa, irmã. Nós temos dificuldade, sim. A mesma chuva que molha o ímpio, molha o justo, sim. Nós temos Jesus no nosso barco. É Ele que nos conduz. Coloque na frente. Coloque na frente e creia. Foi dito aqui: por que te abates, a minha alma? Por que te abates? Espera nele. Não foi Ele que fez a promessa? Por acaso Ele é homem para que minta? Não. Espera nele. Eu venho de uma família, minha avó é espírita, já disse aqui várias vezes. E através da oração da minha mãe, eu me converti. A minha irmã espírita se converteu. Minha família foi vindo. Minhas irmãs estavam nas drogas. Eu não sei se você tem um filho nas drogas, ou um ente querido nas drogas, mas eu quero dizer para você que nós temos aqui um irmão que ele dormia na rua, né? Dormia na rua e quase perdeu seu casamento por causa das drogas. E Deus entrou ali com uma providência, porque tinha alguém orando por ele. E ele vem hoje na igreja e fala das coisas de Deus para as pessoas. Ele tem a experiência. Por que passamos pela prova? Porque precisamos passar por experiência. Como é que nós vamos ser fortes se não tivermos a experiência? Conforme a gente vai provar, vai aumentar a nossa fé, se nós não formos confrontados com as dificuldades desse mundo. Não tem como. O soldado só é forte através de exercício, de treinamento psicológico, físico, para quando tiver uma situação, ele saber o que fazer. Irmã, não perca a tua direção. Não busca solução aqui, solução ali. Olha para o seu alvo, olha para a sua solução. Jesus é a sua solução. Qual é o seu problema? É porta de emprego? O que é para Deus a porta de emprego? Se você está respirando, se você está aqui, estiver até aqui hoje, por quê? Porque Ele te deu fôlego de vida, porque Ele tem te alimentado, tem cuidado de você, até que Ele tem te ajudado. Aleluia. O que é a enfermidade? O que é o câncer perto da presença de Deus?
onde Deus passa a cura, a transformação. Então, por que te abates? Deus está curando aqui hoje. Se tu crer, será curada. É câncer, é um problema de coluna, é de sangue, é do coração, não importa. Deus está aqui, Ele está curando. Você está aqui cuidando das coisas de Deus, Ele está cuidando das suas coisas. Sua irmã está lá hospitalizada, mas Ele já enviou os anjos ali para cuidar dela. Creia, irmã, creia que Deus está no controle. Amém? Irmã, eu vou terminar aqui porque a hora já é.